Uma jovem desapareceu sem deixar rastros. A polícia não tinha nenhuma pista dela, e foi então que eles decidiram chamar uma médium para trabalhar nas investigações. Ela conseguiu descrever o carro, o rosto e ela descobriu algumas letras do sobrenome dele. Mas vocês não vão acreditar no que ela fez para conseguir parar o assassino. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo porque ele é muito interessante. No dia 23 de novembro de 1982, uma jovem de 18 anos chamada Amy Hoffman, ela deixou seu emprego de meio período em um shopping que ficava no condado de Morris. Ela saiu de lá mais ou menos umas 21h35 e duas testemunhas relataram que viram a jovem caminhando até o seu carro. Só que no dia seguinte, uma coisa muito estranha aconteceu. A família ligou para a polícia e relatou o desaparecimento da jovem. Eles foram até o shopping e lá no estacionamento, o carro dela estava de uma forma muito estranha. A porta do motorista estava aberta, a bolsa dela tinha sido deixada no banco do passageiro e a chave do carro tinha caído a alguns metros de distância. As duas testemunhas que viram a Amy indo até o carro, elas também notaram que tinha um carro diferente no estacionamento naquele dia. Era um carro verde e dentro dele tinha um homem, e que ele estava agindo de forma muito estranha. Mas a polícia só tinha essa pista sobre o caso. Eles não sabiam a placa do carro, não sabiam as características do homem, eles não tinham nenhuma pista. 2 dias já tinham se passado, a polícia não tinha nenhum tipo de pista ou informação nova e as mulheres estavam com muito medo. A região toda praticamente entrou em pânico. As mulheres evitavam até de sair no período da noite. Mas a 32 quilômetros dali, em Mount Olive, a Nancy Weber estava administrando seu consultório de mediunidade quando ela recebeu um telefonema no mínimo estranho. Uma mulher ligou para ela e disse que a melhor amiga da sua filha estava desaparecida e que ela sabia de toda a reputação da Nancy e ela queria saber se ela poderia ajudar. E foi exatamente nessa ligação que a Nancy teve a sua primeira visão do caso. Ela via um corpo nu de uma mulher passando pela água e ela via também que ela tinha vários ferimentos em todo o corpo. E além disso, uma palavra surgia na sua visão, que era a palavra estupro. A Nancy ficou apavorada com aquela visão e ela disse para a mulher que se eles precisassem de ajuda, era para avisar para a família da vítima e também para a polícia envolvida no caso, que era para procurar ela. Enquanto isso, a polícia recebia uma denúncia que tinham visto um corpo flutuando em um reservatório de água. A polícia foi verificar e realmente em um reservatório de água tinha um corpo de uma mulher nu e ele estava cheio de ferimentos de facada. No dia seguinte, quando a Nancy abre o jornal, ela se depara com a notícia de que tinham encontrado o corpo da Amy exatamente da forma que ela tinha visto nas suas visões. Só que lá não mencionava nada que ela tinha sofrido qualquer tipo de abuso. Enquanto ela estava lendo o jornal, ela percebeu que tinha um carro estranho parado na frente da casa dela. E esse carro era de um detetive novato chamado Bill Hughes. Ele estava na polícia há pouco tempo, mas ele já sabia das habilidades da Nancy. Então ele entrou dentro da casa para tomar um café e para eles conversarem. Até aquele momento, a polícia não sabia se a Amy tinha sido abusada. Mas durante a conversa, a Nancy relatou para o policial que ela tinha certeza que aquilo teria acontecido porque ela viu nas visões dela. A questão é que não tinha como a Nancy saber disso, justamente porque não tinham sido feitos nem exames, mas quando o laudo saiu, eles realmente confirmaram que ela estava septa. A questão é que naquela época os médiuns eles não eram levados a sério, inclusive muitas pessoas acreditavam que eram só pessoas que queriam se aproveitar da boa vontade de outras pessoas. Mas então, como a Nancy sabia daquilo? O Bill acreditava nos poderes psíquicos da Nancy e ele sabia que precisava colocar ela no caso justamente por tantas informações que ela tinha passado sem nem saber. Mas isso não seria nada fácil, porque além de ser um novato, as pessoas não acreditavam nisso. Então, ele pensou que talvez se ele conseguisse um detetive mais experiente, mais renomado, talvez eles conseguissem colocar ela dentro do caso. Então, ele se lembra de um detetive muito renomado que já trabalhava há 20 anos na polícia, que se chamava Jimmy Moore. E para ele, seria a única pessoa que poderia aceitar isso. Ele vai conversar com o Jimmy e no primeiro momento ele fica meio cético, ele não acredita, até porque ele não acreditava em médiums. Mas aí ele decide dar uma oportunidade, porque ele pensou que eles não tinham nenhuma pista, nada que conseguisse levar até o autor,
e se ele tivesse uma mínima chance de conseguir capturar ele, ele aceitaria. Os dois saem de lá, eles vão até a casa da Nancy e chegando lá ele já percebe que ela é uma mulher comum e que ela era muito pé no chão. Eles começam a conversar e é nesse momento que ela começa a contar tudo que ela tinha visto. Ele fica em completo choque. Isso porque ela contava detalhes que não tinham vazado da investigação e não tinha como ela saber de tudo aquilo. Depois da conversa, a Nancy aceita entrar nas investigações, mas ela tinha uma observação. Ela só entraria se eles não contassem nada sobre o caso para ela e se eles não trouxessem nenhuma informação de fora. Eles concordam e para tirar também essa história limpo, para ver se ela não estava recebendo informações, eles colocam ela dentro do carro e vão até o primeiro local do crime, que seria o estacionamento do shopping. Chegando lá, o estacionamento era imenso e eles pararam bem longe da onde o carro dela tinha sido encontrado. Assim que a Nancy desceu do carro, ela foi diretamente para a vaga que o carro da Amy foi encontrado sem nem saber. Foi nesse momento que ela começa a sentir uma energia muito forte e ela disse que a Amy esteve ali. Inclusive, ela fala que naquele local também tinha um carro verde que ficou a um pouco de distância do carro da Amy. Ela disse que conseguia ver a jovem chegando até o carro e que nesse momento o homem do Chevrolet verde ele ficou extremamente inquieto e ele estava se preparando para atacar. A Amy abriu o carro, colocou a bolsa no banco do passageiro e quando ela foi ligar o carro, esse homem pegou ela e eles começaram a meio que lutar e foi nesse momento que a chave caiu a alguns metros de distância dali. Ele conseguiu capturar a Amy e ele levou ela até o carro dele, trancou a porta e saiu. Só que nesse momento que ele estava saindo, a Nancy conseguiu observar as lanternas dele, que eram compostas por 3 luzes de cada lado. Ela passou essa informação para os 2 detetives e saindo de lá, eles foram para o segundo local, onde o corpo da Amy foi encontrado. Eles fizeram exatamente da mesma forma. Eles não pararam no lugar para ela não ter nenhuma informação. Eles pararam um pouco distante, ela desceu do carro, começou a sentir uma energia muito forte e ela vai até o local aonde o corpo realmente foi encontrado. Chegando lá, ela se ajoelha e ela começa a falar: "Por favor, não me mate, por favor, não me mate". A Nancy relata que nesse momento que ela estava tendo essa outra visão, ela conseguia ver que a Amy já estava muito machucada e que ela também já tinha sido abusada. Que ela estava tentando alguma forma de conseguir sobreviver, mas o assassino ele estava disposto a destruir ela. Ela disse que ele tinha tanta raiva que mesmo depois de morta, ele continuou esfaqueando a Amy várias vezes. E isso realmente batia com o laudo da polícia, que tinham várias lesões que foi pós-mortem. Eles voltam para o carro e a Nancy continua passando mais informações para os 2 detetives. Ela disse que ele era um homem de 1,80 m, que ele tinha cabelos escuros, ele era bem magro e que ela sentia que ele estava prestes a atacar novamente e que ele precisava urgentemente ser preso. No dia seguinte, a Nancy acordou com uma nova notícia. Aquilo que ela tanto temia aconteceu novamente. Outra mulher tinha sido encontrada. Era uma mulher de 25 anos chamada Deirdre O'Brien. E nesse caso também tinha uma testemunha. Era um caminhoneiro que tinha parado um pouco para conseguir descansar e ele viu quando um carro verde entrou no acostamento. Assim como a Amy, a Deirdre tinha acabado de sair do serviço, ela estava dirigindo em direção à sua casa, quando foi obrigada a parar no acostamento por um carro verde. E quando ela parou, ela foi simplesmente capturada. Os detetives pegaram a Nancy e foram até esse acostamento, e chegando lá, ela começou a ter uma outra visão. Ela conseguia apontar exatamente para onde o carro verde tinha parado, de acordo com o caminhoneiro. O homem abria o porta-malas e lá dentro tinha uma mulher que estava gritando muito, pedindo muita ajuda. É nesse momento que ele segura ela e com uma faca ele desfere um golpe em seu estômago. Depois disso, ele simplesmente pegou a jovem, jogou ali e foi embora. Ela conseguia ver a mulher se arrastando e indo até um caminhão e pedindo ajuda para esse caminhoneiro. E enquanto o caminhoneiro ligava para a polícia, ele estava com a mulher em seus braços. Mas naquele momento ela não resistiu e acabou falecendo. E mais uma vez a Nancy tinha acertado o que tinha acontecido. Isso porque essas informações não foram divulgadas na mídia sobre como a jovem teria falecido.
e nem que ela estava nos braços desse caminhoneiro. Eles voltam para o carro e é nesse momento que a Nancy ela entende que ela precisa muito ver o rosto dele ou então descobrir o nome dele, porque com toda certeza ele não ia parar por ali, ele ia continuar. Ela começou a forçar, ela tentava ter visões e é nesse momento que ela consegue ter um tipo de visão. Ela vê uma cena de um policial aplicando uma multa nesse homem, ela tenta enxergar o nome dele, é quando ela consegue ver o sobrenome, as letras K, e o final era It. Ela tentou forçar um pouco para conseguir ver o sobrenome completo, mas ela não conseguiu. Mas já tinha uma grande informação. E a todo momento que a Nancy ficava dentro do carro, ela ficava falando pro Jimmy que eles precisavam pegar esse homem urgentemente, que ele não ia parar, que ele era um grande perigo. 10 dias tinham se passado desde a primeira vítima. O assassino já tinha feito mais uma e todos os investigadores não tinham informações sobre nada. E é nesse momento que o Jimmy percebe que eles estão muito mais à frente da investigação. Eles entendem que seria muito importante colocar a Nancy oficialmente no caso. Eles pediram isso para um promotor, só que quando eles chegaram lá para conversar pessoalmente, um homem tinha dito que não era nem para eles entrarem, porque o promotor não queria ver a Nancy naquele prédio e que eles estavam proibidos de colocar ela oficialmente no caso. O caso já estava na mídia, todo mundo muito preocupado, todo mundo buscando pistas e ninguém conseguia nada. A Nancy, apesar de tudo que ela tinha visto, eram informações muito vagas, porque não conseguia chegar exatamente na pessoa. E é quando ela decide fazer uma coisa muito maior. Ela reúne uma equipe de vários alunos dela, alunos de confiança, que também eram psíquicos, e eles decidem fazer uma grande oração. Eles fazem um círculo e começam a orar. E eles sentiam uma energia tão forte e eles pediam para que o autor daquilo pudesse sentir a mesma coisa que as vítimas sentiam e que ele fosse parado naquele momento. E aí, uma grande reviravolta acontece nesse caso. Eles receberam uma ligação de um homem dizendo que tinha sido esfaqueado pelas costas. Só que quando a polícia chega lá, eles percebem que esse homem tem um carro verde e que esse carro bate com todas as características do carro do autor do crime. E quando eles perguntam o nome dele, ele disse que era James Coedat. Ele era um homem de 1,80 m, ele tinha os cabelos escuros e ele também era muito magro. E exatamente tudo aquilo que a Nancy tinha falado batia justamente com esse homem. No dia seguinte, os detetives vão até a casa da Nancy e eles perguntam o que é que ela tinha feito. E nesse momento ela explica que tinha feito uma oração psíquica para que o autor sentisse aquilo que ele fazia com as vítimas. É nesse momento que o Jimmy fala que a polícia tinha capturado ele e que o nome era James Coedat. E a parte mais estranha dessa história inteira é que esse homem ele tinha falado que ele foi atacado por uma mulher e que essa mulher teria as mesmas características que a Nancy tinha. Depois, a perícia conseguiu descobrir que aquele ferimento que ele tinha nas costas nunca foi feito por ninguém, tinha sido feito por ele mesmo. E além disso, eles conseguiram encontrar sangue da Amy dentro do carro e lá no porta-malas eles encontraram os cabelos da Deidre. E essa parte do porta-malas nem a polícia sabia, só a Nancy que tinha falado, e realmente foi comprovado que o que ela falou era 100% real. Em 1983, o James foi condenado à pena de morte. Mas em 1990 eles descobriram que teve um erro durante o processo, então a pena dele passou a ser a prisão perpétua. Até hoje, ninguém consegue explicar o porquê que o James fez aquele ferimento nele mesmo. O Jimmy, aquele detetive que não acreditava em mediunidade, depois desse caso ele começou a acreditar. Que história surreal! O que vocês acham de tudo isso que eu contei para vocês? É muito, muito, muito estranho esse caso, né? Essa questão do que o James fez com ele mesmo depois de uma oração que a Nancy fez. E aproveitando que vocês ficaram até aqui, aproveita para se inscrever no meu canal se vocês gostaram dessa história e também aproveita para me dar aquela força. Eu tô começando, o meu canal é novo e eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, além da inscrição, se vocês puderem curtir esse vídeo também e deixar algum comentário aqui para mim sobre o que você achou, isso vai me ajudar muito a alcançar novas pessoas. É isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.